Olá, meus amores, muito boa noite. A live de hoje a gente vai falar sobre a dieta Keto Plant, a dieta cetogênica vegana. E a gente vai ter uma convidada muito especial, que já vai entrar. Mas antes dela entrar, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada a todo mundo que está entrando, que está aqui com a gente. E enquanto a nossa querida convidada está entrando, Lúlia, cadê você, mulher? Achei. Enquanto ela está entrando, um pouquinho de como eu conheci a Lúlia e de como que, né, a ideia dessa live, porque esse tema tão polêmico. E quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu não sou muito a favor de dieta low carb, cetogênica, mas vocês vão entender já por que eu chamei esse serzinho de luz para conversar aqui com a gente. Então, primeiramente, Lúlia, seja muito bem-vinda, minha querida. É um prazer enorme. Obrigada! Que felicidade estar aqui com você, que é uma grande profissional, uma grande inspiração para mim. Obrigada pelo Lindeza. convite. Imagina! E eu queria agradecer também a Vanessa, que está aqui presente, né? Que foi, no fim das contas, a pessoa que conectou a gente. Então, pois é, meus amores, conheci a Lúlia da seguinte maneira. Vocês que me conhecem aqui há bastante tempo sabem que eu já contei isso em outras lives. Sempre que eu tenho paciente em comum com alguma nutri ou, enfim, com algum outro profissional, eu gosto de entrar em contato, eu gosto de trocar ideias, até pra gente falar a mesma língua, se entender, em prol da saúde do paciente, né? Eu acho que quando a gente se conversa, a coisa flui muito melhor. Até porque a pior coisa que existe é o médico fala uma coisa, o nutri fala outra, ou então o endócrino fala uma coisa, o cardio fala outra. Isso é horrível, né? O E paciente fica completamente perdido, né? perdido. E aí, lógico, já tive casos em que isso não deu muito certo, acontece, mas de uma forma geral isso dá super certo. E foi assim que eu conheci a Lúlia. E foi muito legal, porque a gente tinha uma paciente em comum, e aí eu liguei pra Lúlia, a gente conversou, e eu falei, Lúlia, eu não vou mentir pra você, eu tenho ranço de low carb. Eu falei, olha, mas eu tô super aberta, vamos conversar, me explica um pouco sobre isso. Até porque, meus amores, então assim, vocês sabem, né, que quando eu já dei aulas sobre low carb, eu estudo bastante sobre isso, e o grande problema da low carb não é que ela não tem um efeito a curto prazo, são as complicações metabólicas a longo prazo, que geralmente tem relação, inclusive, com o excesso de gordura saturada da proteína animal e tudo mais. E eu já tinha lido sobre Keto Plant, que é a dieta cetogênica vegana, né? No caso, nem é a low carb, é a mais low carb ainda, que é a cetogênica. E que, nos estudos que eu li, essa dieta mostrava que os malefícios da Keto Plant eram parcialmente ou muito neutralizados quando você troca a proteína animal pela proteína vegetal. Só que isso era o que eu li até então, nunca me aprofundei, até porque eu não sou nutri, eu não sei os detalhes disso daí, eu sempre fiquei pensando, meu Deus, como que funciona? E aí, quando eu liguei pra Lúlia, a gente ficou o quê? Uns 40 minutos batendo papo, não foi, Lu? Sim, foi E mesmo. aí, ela me deu uma aula, meus amores. Eu falei, eu preciso trazer essa mulher para falar pra galera. E foi exatamente isso. A gente trocou uma ideia, ela me explicou o protocolo, ela me mandou, inclusive, referências. Eu convidei ela para vir trazer um pouco desse conhecimento incrível aqui para vocês, porque eu acredito que, como tudo na vida, né, toda ferramenta ela é boa ou ruim dependendo do uso que você faz dela, não é, meu amor? Com Então não certeza. existe, não existe a dieta que é boa ou ruim, existe por que que você está usando, para quem, por quanto tempo. E uma coisa que você falou nos seus stories hoje de manhã, né? Você nem gosta de chamar de dieta. É um protocolo, é uma oportunidade, é uma ferramenta. E aí a gente quer entender um pouquinho, então, como que é essa ferramenta. Mas antes da gente falar especificamente da dieta, eu queria que você se apresentasse para a galera, queria que você contasse um pouquinho da tua história e por que que você decidiu se especializar justamente nesse protocolo que é tão polêmico, mas que tem seus benefícios, né? Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, meu amor, e conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, meu nome é Lúlia, para quem não me conhece, eu sou nutricionista. Eu nasci vegetariana, nunca comi carne na minha vida. Meus pais são vegetarianos, meu pai desde os 16 anos de idade. Então eu nasci assim num berço completamente vegetariano mesmo. Aos 11 anos de idade eu me tornei vegana. Então assim já tem um bom tempo, né, que eu vivo na pele o que que é isso.
Não foi fácil ser uma criança vegetariana onde ninguém se falava disso na época. Hoje em dia, assim, né? Qualquer pessoa se falar, para qualquer pessoa de qualquer lugar, a pessoa sabe que é vegetariano, né? Hoje em dia é fácil. Antigamente era muito difícil. Eu tinha professores em sala de aula que viravam para mim e na frente dos meus colegas falavam que eu jamais desenvolveria corretamente, que eu teria problemas cognitivos. E isso foi muito difícil na minha época da minha formação, porque eu não acreditava naquilo. Eu tinha certeza que Deus não ia colocar animais, né, que a gente tem tanto afeto, tanto carinho, para a gente matá-los e que isso seria absolutamente necessário para a nossa nutrição. E assim, eu era uma criança, mas eu tinha essa convicção. Então, isso me levou para a nutrição, porque eu queria provar para os meus professores, para as pessoas, que sim, era possível não me alimentar de animais e ser super saudável. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem profissionais maravilhosos na área, muitos estudos, né, muitos livros publicados. O veganismo é assim, a razão pela qual eu me tornei nutricionista. Depois que eu me tornei nutricionista, eu conheci um outro mundo, né, que é a ortomolecular, a fitoterapia, a cura através das terapias naturais. E eu acredito muito na reversão de doenças através de estratégias nutricionais. Então, hoje, eu basicamente trabalho com isso, né? É difícil pegar um caso de pessoa que quer só emagrecer e ganhar massa muscular. Você acaba direcionando, né? Não tem como. Sim, porque eu acho que, não sei, é o que me fascina, é pegar um caso difícil e falar, não, a gente vai curar, a gente vai tratar através da natureza, através das plantas, através do seu próprio corpo, que possui, né, todas as propriedades, o poder para te curar. Você ainda não descobriu como, né? Só está silenciado. Então, assim, essa é a minha paixão, é para isso que eu trabalho. E como a Ju, eu não vejo outro sentido, né, de trabalhar, a não ser me dedicando 100% ao paciente, né? Então, por isso que a gente até conversou outro dia, né, que é muito difícil a gente abraçar um monte de paciente, que a gente quer cuidar dele como se fosse da nossa família, né? É verdade. E o protocolo Keto Plant, o que me Como que chamou ele a entrou? atenção? Como que ele entrou na sua vida? Como foi isso? Porque para alguém que é né, vegetariana desde que nasceu, a cetogênica chega a Sim. ser até arrepiante, né, Lúlia? Ju, o que acontece? Eu nasci no ambiente do carboidrato. Então, assim, a minha família é expert na cozinha e meu pai, ele é padeiro nas horas vagas. Então, assim, pensa o tanto de carboidrato que tá na minha vida desde que eu nasci, Você é né? mineira, Lúlia? Sou muito A mineira. comida mineira ela é bem carregadinha em carboidratos também, né? Nossa, mas é muito, muito. E é assim, pão, não é um pão não, tá? É um monte, e é biscoitos, e é broas, e é tudo, E tudo né, que delicioso. existe. Tudo E tudo bom. maravilhoso, tudo Exatamente. maravilhoso. Mas eu nunca me vi sem a presença do carboidrato na minha vida. Quando eu ouvi falar desse protocolo, foi quando eu estava estudando sobre doenças autoinflamatórias e doenças crônicas, que começou a aparecer com muita frequência no meu consultório. E eu queria entender como que eu ia reduzir a inflamação dos meus pacientes, as dores crônicas dos meus pacientes, através da alimentação. Então, foi pesquisando sobre isso que eu cheguei até a Ketoplant. E aí, pra mim, parecia um bicho de sete cabeças, porque pra mim eu nunca tinha feito low carb na minha vida, né? Aí eu falei, não, se eu quiser passar uma dieta dessas para um paciente, eu preciso no mínimo fazer, né? Porque como é que eu vou passar um negócio que eu nem sei como é que funciona? Então eu decidi fazer para até desenvolver receitas, porque a Ketoplant, para quem não sabe, tá perdido aí, é uma cetogênica, um tipo de cetogênica 100% plant-based, né? A dieta cetogênica é quando a gente reduz significativamente os carboidratos. Mas a Ketoplant, ela tem uma pegada diferente. Ela não tem o objetivo de reduzir o carboidrato, mas sim o índice glicêmico, tá? Então, pode ser que numa dieta Ketoplant, a gente coloque 50% de carboidrato.
mas tudo com índice glicêmico tão reduzido, a ponto de que não vire uma glicose disponível ali para ser metabolizada e transformada em energia. Né? Às vezes é um polímero tão grande, uma fibra tão grande, né, que não se transforma em energia com facilidade. Então, quando eu fui aprofundando, falei, não, eu vou fazer esse negócio porque eu preciso entender como que eu vou passar para o meu paciente. Então, eu fiz... Tem uma pergunta aqui que eu acho que você acabou de responder, mas vale a gente reforçar, né? A Riclívia perguntou como fazer uma dieta vegana se a proteína vegana tem carboidrato. Eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Exatamente. Por quê? Porque a ideia não é reduzir carboidrato, é reduzir índice Índice glicêmico. glicêmico. Pode ser que na Keto Plant a gente coloque arroz integral, por exemplo, né? Aí quem faz cetogênico vai achar um absurdo isso de colocar arroz integral na cetogênica, mas porque dependendo da quantidade, dependendo da conjugação da carga glicêmica total da refeição, você pode colocar um carboidrato ali tão baixo, com baixa disponibilidade, que o corpo não vai conseguir transformar isso em molécula de ATP, que é a molécula produtora de energia, né? Então, assim, daqui a pouco eu vou explicar como que funciona assim, os detalhes da dieta, mas aí eu resolvi fazer Falei, não, vou fazer 7 dias, vou ver se eu vou sobreviver. Aí, se eu conseguir, se eu estiver viva, eu faço 10, né? Que é porque com a Ketoplant para modulação de doenças autoinflamatórias, o ideal é fazer no mínimo 10 dias, tá? Então eu falei, não, eu tenho que fazer 10 dias, mas eu vou ver se eu vou sobreviver primeiro. Aí o que aconteceu? Fiz a Ketoplant, no início foi muito ruim, muito difícil, porque eu não tinha receitas, então eu estava comendo basicamente alguns vegetais ali com baixa carga glicêmica, e não entra nenhum tipo de leguminosa. Eu queria fazer a mais hardcore, porque, por exemplo, eu fiz. A Vanessa está aqui falando sobre a experiência dela, depois a gente pode pedir ela para contar um pouquinho. Mas tem pacientes que já passaram por cetogênica e não produz corpo cetônico suficiente. Então eu queria fazer o nível mais difícil possível para eu saber até onde meu corpo chega no nível de cetose. Então eu não fiz uma dieta com muitos carboidratos. Eu fiz uma dieta mais restritiva possível para eu ver, na minha experiência pessoal, como que isso funciona. Então no início foi muito difícil, muito desafiante. E aí, quando eu peguei o jeito, eu consegui equilibrar ali na minha dieta receitas gostosas, saborosas e que não me faziam ter aquela vontade enorme de carboidrato. Eu entrei, Ju, num estado de presença, de foco, onde meu corpo não queria parar de produzir energia através da metabolização de gordura. Eu estava um robô, juro, eu virei um robô de produtividade. E aí que eu falei, meu Deus, eu estou em cetose absurda. E eu medi meus corpos cetônicos todos os dias desde o início. E eu cheguei a quase 6,0 mmol, né, de BHB. Então isso aí é muito bom, né? Para alguém que nunca tinha feito uma low carb, eu jamais imaginaria que isso seria possível. Então, assim, eu cheguei num processo, num nível muito bom desse processo. E eu falei, não, agora eu tô preparada para realmente colocar em prática. Mas assim, por que essa Ketoplant, por que a gente usa essa Ketoplant, para que ela funciona, né? Primeiro, eu queria falar sobre o motivo da gente precisar dela. Porque assim, a gente está acostumado numa cultura onde a gente faz referência do carboidrato com carboidratos refinados de baixo índice glicêmico. Então, quando a gente fala assim, não, a gente vai tirar o carboidrato, aí a gente pensa, nossa, mas eu vou comer só salada. Não. Quando você tira o carboidrato de alto índice glicêmico, você ainda sobra todos os vegetais. Ainda pode sobrar tubérculos ricos em fibras, né? E esses carboidratos, eles não geram pico de glicemia, né? O que gera picos de glicemia é o que a gente está acostumado a comer na nossa cultura. Então, a pessoa acorda comendo pão de sal, pão branco, que não tem fibra direito, né? Aí
Se quiser, se come uma fruta, normalmente não tem nenhum cereal junto, acompanhando. Ou então toma um suco de fruta peneirado e ainda coloca açúcar, né? Aí Verdade. chega no almoço, é arroz branco, é batata frita. Então, é tanto carboidrato, isso para não falar dos industrializados que as pessoas tanto ingerem, né? Eu vejo isso aqui no consultório, que assim, tem hora que eu assusto quando a pessoa fala que toma Coca-Cola. Eu falo, nossa, tem gente que toma Coca-Cola ainda, meu Deus, que loucura. Então, Depois de assim, tudo que as pessoas falam, né? E ainda assim, não tem. É complicado mesmo. sim, então, assim, na verdade, isso que fez com que a maior parte das doenças autoinflamatórias fosse ganhando tanto espaço hoje em dia, né? Eu queria. Posso fazer um parêntese aqui, meu amor? Só pra Claro, com gente. certeza. Então, meus amores, é o seguinte. O que a Lúlia está falando é que nós estamos vivendo uma fase da história da humanidade em que a gente está morrendo muito mais pelas doenças crônicas não transmissíveis do que por doenças infecciosas ou acidente ou até mesmo câncer. Então, o grupo de doenças que mais mata são as doenças crônicas não transmissíveis, que são basicamente doenças relacionadas com a inflamação. Né? Doença do coração, infarto, derrame, diabetes, colesterol, obesidade. E a gente sabe que essa inflamação, quer dizer, a base dessas doenças crônicas não transmissíveis, né, que eu falo que é a inflamação, é uma inflamação que tem a ver também com a resistência à insulina. Ou seja, com picos de glicose, levando a picos de insulina, que cronicamente vão deixar o corpo num estado metabólico de resistência a essa ação da insulina. E esse corpo ele precisa produzir cada vez mais insulina para conseguir manter o nível de glicose, de açúcar no sangue normal. E esse excesso de açúcar e excesso de insulina, quer dizer, esse excesso de insulina vai causar uma alteração enorme em todas as partes do corpo. Desde o sistema imunológico, levando a quadros de autoimunidade, de inflamação crônica, né? Até efeito nos vasos sanguíneos, entupindo esses vasos e levando às doenças que a gente conhece, né? Infarto, derrame, etc. Então, a gente está vivendo uma epidemia. E essa epidemia não é à toa. Essa epidemia está vindo de uma cultura alimentar que está... Porque assim, se está todo mundo morrendo disso, independente do país, independente do lugar do globo, independente da época do ano, tem alguma coisa que é comum a todo mundo, que é essa cultura alimentar, dos alimentos processados, dos carboidratos, né, refinados, que é isso que a Lúlia está falando. Exatamente. E aí, para desinflamar, quer dizer, para a gente agir na raiz do problema, a gente precisa tirar o que inflama. E o que a gente entende desse protocolo que a Lúlia está falando é você fazer na verdade, é como se fosse um reset, né, Lúlia? Porque eu acho importante, uma coisa que é importante falar é o seguinte: esse é o meu medo da dieta low carb cetogênica, porque o corpo ele entra no estado de adaptação. E isso é muito positivo, e você vai explicar isso, né, com mais detalhes agora. Mas isso é muito positivo por um período, porque se você começa a prolongar muito isso, o seu corpo ele tem que lançar mão de mecanismos de defesa que a longo prazo também podem ser deletérios. Então, quando eu falei no começo da live que eu tenho ranço de low carb, é justamente porque existem estudos que mostram que uma dieta com excesso de carboidrato e uma dieta com falta de carboidrato, as duas aumentam a mortalidade. E existe um nível ótimo, mas o que a Lúlia está falando é que você não tira o carboidrato, você abaixa o índice glicêmico, ou seja, você tira o carboidrato ruim. Né? E eu queria que você explicasse um pouquinho isso, inclusive porque assim, as pessoas ouvem... E por que eu fiz essa pausa, tá? Primeiro para contextualizar a galera da indicação, e eu quero que você depois exemplifique. Mas porque você quando fala que você se sentiu muito bem, provavelmente porque você desinflamou, né, minha querida? E assim, só que as pessoas a gente tem o risco das pessoas interpretarem isso como pronto. Encontrei a fórmula mágica da felicidade eterna e agora estou salvo e eu vou ficar assim para sempre. Só que ficar assim para sempre pode trazer problemas também. Então, calma, gente. Como a Lúlia falou, como é que você fala? Eu adoro. Uma estratégia. Uma estratégia, não é um estilo de vida. Então, isso tem que ficar muito claro. E isso que eu achei legal quando a gente trocou essa ideia,
quando você me explicou como você usa essa estratégia, né? Sim. Então, assim, Aham. a pessoa se sente bem e tudo mais, mas existem detalhes. Então, meus amores que estão aqui ouvindo a gente, pelo amor de Deus, vocês não Sim. me vão virar, né, time Keto Plant Forever para sempre, sem indicação, todo E mundo vai nem fazer. pode, de Não jeito é nenhum, assim, né? né? Que Então, a estratégia nem pode ser explica, seguida explica. por muito tempo, porque quando ela é seguida por muito tempo, toda restrição de carboidrato gera baixa imunológica, né? Os carboidratos são muito importantes para diversas ações do nosso organismo. Mas o que eu estava explicando não é nem só retirar esse excesso de carboidratos refinados, né, de alto índice glicêmico, é porque a gente perdeu a capacidade de entrar em cetose, tá? A gente nasce, nossos primeiros 3 dias de vida, a gente fica em cetose. Por quê? Porque o nosso primeiro alimento é o colostro, né? Que em macronutrientes é basicamente gordura, né? Então, o bebezinho, nos primeiros 3 dias de vida, ele passa fazendo cetose. E por que que essa cetose existe? Porque ele precisa metabolizar aquela inflamação gerada por aquele trauma que foi o nascimento, que é muita força, é muita dispersão de energia, né? Então gera muita inflamação metabólica, então o corpo naturalmente, quando ele ingere o colostro, ele entra em cetose. E é comum até o bebezinho perder 10%, né, da gordura corporal nos primeiros 3 dias de vida por entrar em cetose, né? Mas depois, logo em seguida, a mãe já produz carboidratos no leite, né? O leite é muito rico em carboidratos. Então, a gente nasce sabendo fazer cetose. Só que a gente está tão acostumado desde a infância, né, com aqueles biscoitos recheados. É pão para lá e para cá. É macarrão para lá e para cá. É batata frita para lá e para cá. A gente não, a gente desaprende a fazer cetose. O nosso jejum noturno, que é o tempo que a gente fica sem comer, né, ao dormir, a partir de 12 horas a gente começa a produzir corpos cetônicos, que é o produto da metabolização da gordura, né? E por que é importante a gente ficar em jejum para dormir? Porque é o momento que a gente está restaurando as nossas células, produzindo hormônios, né? Tá tudo ali ocupado em restaurar o seu corpo. E a cetose, esse processo de produção de corpos cetônicos, principalmente o beta-hidroxilbutirato, que é o BHB, é um tipo de corpo cetônico, que é produzido a partir da quebra de gordura, ele é muito importante para produzir a glutationa, né, que é o antioxidante mais potente que o nosso corpo produz. Então, quando isso é produzido à noite, né, quando a gente está em reparação das células, é muito importante para que a gente acorde já revigorado. E por que as pessoas hoje em dia acordam tão cansadas, acordam já parecendo que nem dormiram? Por quê? Porque não descansam. Hoje em dia a gente tem distúrbios hormonais, né? Você pode falar muito melhor que eu sobre isso. Hoje em dia, mulheres estão com tireoidite de forma, assim, absurda, né? Tireoidite para todo lado. Então, assim, é estilo de vida, né? São os nossos hábitos alimentares, sedentarismo, que vão gerando essa resistência insulínica, que aí complica vários outros aspectos. Então, quando a gente faz a Keto Plant, a gente reensina o nosso corpo a entrar em cetose, a produzir corpos cetônicos. Então, para mim, Ju, eu nunca fui uma boa metabolizadora de lipídio, porque desde que eu nasci, eu comi muito carboidrato. Não importa se esse carboidrato era de alto ou baixo índice glicêmico, eu não produzia corpos cetônicos. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha muito tempo em jejum. E segundo, que desde o momento que eu acordava até o momento que eu ia dormir, eu consumia muito carboidrato. Então, eu não sabia, quando eu fazia uma dieta um pouquinho com mais gordura, eu engordava. Por quê? Porque eu não metabolizava aquela gordura como energia. Para quem não sabe, a gente produz energia a partir da quebra do carboidrato. Então, a gente come carboidrato, esse carboidrato é quebradinho pelo nosso corpo e transforma em energia. Só que a gente tem uma segunda fonte de energia, que são as gorduras. Só que essa gordura ela só vai ser escolhida pelo corpo para ser quebradinha e transformar em energia quando não tem carboidrato. Quando tem carboidrato, a via preferencial do corpo é o carboidrato.
Então, a gente só produz energia a partir da quebra da gordura, só entra em cetose quando não existe carboidrato. Isso acontece com jejum, né? Então, esse jejum noturno de 12 horas já era suficiente, né? Era para ser suficiente para a gente produzir corpos cetônicos, para restaurar o nosso corpo e a gente acordar bem. Ou a dieta onde existe uma restrição ali momentânea de carboidratos para que a gente realmente volte a produzir, volte a aprender a produzir. Então, após a minha estratégia de Keto Plant, eu senti que qualquer jejum a partir de 12 horas que eu fazia, a minha cetose era muito mais rápida, porque eu ensinei o meu corpo, eu reensinei o meu corpo a produzir corpos cetônicos a partir da quebra de gordura. Então, quando a gente tem um paciente com doença autoinflamatória, isso pode ser uma tireoidite de Hashimoto, pode ser uma doença celíaca, pode ser artrite reumatoide, pode ser resistência à insulina, né, diabetes mellitus, diversas doenças aí autoinflamatórias que a gente precisa ensinar o corpo a produzir antioxidantes de forma natural. E uma das estratégias é com o estímulo do beta-hidroxibutirato, que é o BHB, um produto da cetose, né? Então, nada mais né, essa estratégia do que um reset para a gente ensinar o corpo a fazer isso novamente. E então reduzir inflamações. Muita gente acha que é para emagrecer. Mas por que a gente tem que tirar isso de cabeça? Porque no protocolo Keto Plant, a gente realmente cai muito peso. Porque a gente perde água. Cada molécula de carboidrato armazena 3 moléculas de água. Então, se você tira o carboidrato e ainda depleta o glicogênio muscular, que é onde a gente armazena o carboidrato, você seca, né? Só que aí... Seca no sentido de perder água, né? Perdeu seca água. Não de emagrecer, perdeu água, mas seca, né? No outro dia que você come carboidrato, você faz... enche tudo de novo. Então, não é. E aí a pessoa fica achando que engordou. Isso é muito importante você falar, Lúlia, porque as pessoas ficam achando que carboidrato engorda porque incha. Mas é retenção de líquido que é fisiológico. Então, assim, você começa a fazer lugar, a pessoa fala, nossa, emagreci. Não é que emagreceu, perdeu peso. É diferente. Perdeu peso, que era água. Era água. Exatamente. Então, assim, não utilizo o Keto Plant para emagrecimento. Não acho eficiente, porque o ganho de peso logo após é muito rápido. Então, a pessoa tende a entrar naquele efeito sanfona. Então, não só para o metabolismo, mas para os aspectos psicológicos daquele paciente. Não é interessante a pessoa ficar, perdi 5 quilos, ganhei 5 quilos de um mês para o outro, né? Então, não é uma estratégia para emagrecimento, é uma estratégia para você reensinar o seu corpo a produzir corpos cetônicos e combater inflamações pontuais ali naquele seu organismo. É para você fazer por tempo limitado e é para você fazer com acompanhamento de alguém que entenda do assunto, né? De preferência... Até porque, na hora que você sai do protocolo, como você está num estado adaptativo, se você não faz com acompanhamento e não tem um planejamento até para voltar para a dieta normal, o negócio explode, né, Lu? Nossa, demais! Ainda bem que você falou sobre isso. Porque, assim, se a gente sai da cetogênica, sai do Keto Plant e entra na dieta que você fazia antes, mesmo que seja uma dieta equilibrada, você precisa necessariamente entrar numa low carb, porque se você volta para aquilo que você fazia antes, o seu corpo está desesperado por carboidrato. Então, ele vai absorver de uma forma, assim, absurda. Então, você vai engordar muito mais. E esse carboidrato, ele não vai ser utilizado como fonte de energia. Ele vai ser armazenado como estoque. O corpo, ele tá, tipo assim, meu Deus, vamos fazer estoque desse carboidrato, porque a gente vai precisar em breve. Porque nunca se sabe quando a gente vai entrar nessa cetose de novo. Porque o corpo, gente, ele ama carboidrato. Né? E ele ama fazer estoque, porque isso tem a ver com sobrevivência, né, Lu? Exatamente. Tanto é que um dos sintomas que acontecem negativos, né, da Keto Plant é parar de ir no banheiro. Por quê? Porque o nosso sistema parasimpático, o sistema nervoso parasimpático, ele entra em ação. Quando falta carboidrato, o que o corpo pensa?
eu tô passando algum perrengue. E, gente, de perrengue, é como, imagina um homem das cavernas, faltou alimento, ele precisa ficar o quê? Atento, Luta ou né? fuga. Então assim, ele tem que ficar atento. Ele não vai querer dormir, ele não vai querer ir no banheiro, nada que não é vital ali para Voltado para a sobrevivência, né, voltado para Lu? a sobrevivência, ele vai esquecer. Então, isso é um dos motivos também para a gente não seguir por muito tempo. Porque a gente para de ir no banheiro, a gente não dorme muito, o sono fica prejudicado porque a gente entra num estado de alerta absurdo. Por isso que eu falei que eu tava um robô de produtividade, porque eu tava assim, ó, tipo, sabe? Então eu tava muito focada. Meu sistema nervoso estava assim, meu Deus, vamos É, entrar em alerta. e é muito. E eu acabei de ter um insight aqui. Eu já vou responder o que o pessoal está falando aqui no chat, mas assim, a gente está vivendo um mundo onde o que se espera da gente em termos de produtividade, em termos de estar ligado, em termos de. É algo que não é muito saudável. Tanto que a gente está adoecendo e o estresse é a doença do século, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, quando você fala eu virei um robô de produtividade, eu imagino que uma grande parte das pessoas deve ter pensado, uau, quero isso pra mim, dormir pouco, trabalhar muito, render, nananã. Só que, gente, isso é de um custo metabólico para o corpo absurdo. E quando a gente falou lá no começo da live que a pessoa está em mecanismo adaptativo, né? Quer dizer, o sistema simpático e parasimpático começam a entrar em desbalanço e você está em predominância simpática de adrenalina, cortisol. Você está em modo adrenérgico por muito tempo, é extremamente deletério para a saúde a médio e longo prazo. Então, uma coisa é você ensinar o seu corpo a lançar mão de todos os seus recursos, a estar sempre em equilíbrio, a reaprender a entrar em cetose e sair quando precisar, e não deixar naquele modo, que nem a Lúlia falou, né? O modo preguiça de estar sempre com carboidrato, né? Mas outra coisa é você ficar fazendo isso para o resto da vida e você entrar nas consequências do excesso de cortisol e adrenalina a longo prazo. E é por isso que eu falei que eu tenho ranço de low carb. Mas não é ranço, gente. Ranço, ó, vamos lá. Ranço não é ciência, a gente sabe. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. Existem indicações, momentos, o tempo certo e a estratégia certa, que é o que a Lúlia está falando. Não dá para simplesmente fazer só porque você viu uma live ou porque leu um artigo na internet ou um post no Instagram, né? E eu queria aproveitar só um parêntese, Lu, respondendo aqui o Rodrigo, que falou pra gente, né? Óleo de coco, fechar a boca, feijão com arroz e galinha. Rodrigo, é o seguinte, quando a gente estuda cetogênica e low carb em estudos de curto prazo, a gente tem os benefícios que a Lúlia está falando, é esse reset. Mas quando a gente estuda em estudos de longo prazo, o que a gente vê são os efeitos deletérios dessa adaptação. E nos estudos de longo prazo, inclusive a dieta low carb cetogênica aumentam mortalidade. E justamente um dos motivos é você estar, né, em estado adrenérgico. E o segundo motivo é o excesso de gordura saturada que tem na proteína animal e nesse óleo de coco que você acabou de dar o exemplo. Só que quando você faz a versão plant-based, ou seja, vegana, vegetariana estrita, da low carb cetogênica, esse malefício da gordura saturada é retirado. E é por isso que essa estratégia ela é superior à estratégia tradicional. Tanto que, assim, a dieta cetogênica clássica, a única indicação clínica dela é epilepsia refratária. E ainda assim, ela não pode ser feita por mais do que 2 anos, com o risco de uma piora metabólica absurda, aumento de risco cardiovascular, etc. E ela tem que ser feita com um acompanhamento muito de perto, porque faltam muitos nutrientes. Inclusive, essa falta de fibra, a fibra, né, que é a nutrição do nosso intestino, isso tem um efeito deletério absurdo. Então, assim, a gente tá falando aqui de ciência, meus amores. A gente não tá falando para vocês saírem fazendo as coisas por conta própria, tá? O que a gente tá falando é o seguinte: toda estratégia nutricional, ela tem sua indicação, assim como todo medicamento tem sua indicação. E como toda ferramenta, o que vai fazer ela ser boa ou ruim é o uso que você faz dela. Então, se você faz um bom uso, ela é uma boa ferramenta. E o que é um bom uso? O que é um uso inteligente?
é a pessoa certa, na hora certa, por tempo certo e com acompanhamento. Uhum. Agora, fazer a torta e a direita e transformar isso numa religião é muito complicado, que é o que muitas vezes a gente vê. Não estou falando que você está fazendo isso, viu, Rodrigo? Eu só estou falando que a gente vê muito isso por aí na internet. Tem uma pergunta da Riclita. Querida, eu não sei se, enfim, se eu estou falando certo nome, mas enfim, qual a estratégia para emagrecimento sendo vegana? A gente pode deixar essa para o final, né, Lúlia? Eu vou adorar você responder isso. Tá. E uma pergunta, indica algum endócrino na linha vegana em BH? A gente conversa sobre isso depois também, tá? Mas vamos lá, continua, Lu, continua a sua historinha, para não perder a linha de raciocínio. Tá, então, Ju, foi importante você falar até desse caso, né, de indicação de epilepsia, porque hoje, trabalhando nessa área, eu vejo que nem para isso. Porque se a gente tem a Ketoplante, que é uma estratégia muito superior, que a gente atinge esse benefício da cetogênica convencional, né, clássica. Mas a gente tem uma gama de micronutrientes, a gente não tem a presença da gordura saturada, dos triglicerídeos de cadeia longa, né? Então a gente tem uma estratégia tão superior, por que utilizar essa que inclusive reduz o período de vida desses pacientes? A gente sabe que esses pacientes falecem cedo, né? Então, nem para isso eu gosto de indicar a cetogênica convencional, que é aquela que é rica em bacon, em muito ovo, em carne para lá e para cá, torta e à direita, que você não vê um verde no prato da pessoa, aquele bacon no café da manhã, carne gordurosa o dia todo. Então, assim, para mim não faz sentido você tratar uma doença com uma estratégia que está fazendo você causando doença. Tá causando mais doença depois, de outras maneiras, né? Então você vai tratar ele a epilepsia, mas você vai aumentar o colesterol desse paciente, você vai aumentar o triglicérides desse paciente, rapidinho ele vai entrar em diabetes, em hipertensão, obesidade, enfim. Então, você sabe, Lu, só fazendo um parênteses aqui, aproveitando que você falou, tô fazendo muitos parênteses e quase não tô deixando você falar, né? Pois é, duas tagarelas quando se juntam, uma mineira e uma carioca. Pensa, amores, não acaba nunca mais essa live. Mas enfim, eu dei aula na pós-graduação aqui de saúde da criança e do adolescente na Unicamp e eu fiz um levantamento de artigos falando de dietas especiais na infância em situações clínicas, né? Então, aquela dieta que o pessoal fazia de baixa proteína para síndrome nefrótica, que é uma doença renal que perde proteína, para doença renal crônica, para epilepsia. E é interessante que nos artigos antigos você tinha assim, faça, mas faça com pouco tempo, com restrições e tudo mais por causa desses problemas. E nos artigos mais recentes, quando se testou a plant-based, a troca dessa proteína por proteína vegetal, que não tem a gordura saturada, que tem, né, os micronutrientes que você está falando e antioxidantes, o desfecho, você não só não teve tantos desfechos ruins dessa estratégia por mais longo prazo, como pelo contrário, você teve uma melhora clínica muito importante. Então, na síndrome nefrótica e na epilepsia, já tem bastante gente estudando a Ketoplante e falando isso que a Lúlia está falando pra gente, né? Como a superioridade, não só de efeitos, não só de diminuir efeito colateral, como uma superioridade nos efeitos clínicos. É muito lindo de se ver, né? Sim, inclusive para pacientes que não são vegetarianos nem veganos, né? Então, a gente sempre opta pela Ketoplante. A gente, com a cetogênica clássica, a gente sempre teve aí com algo que barrasse a estratégia, né? Com pessoas, indivíduos que têm os polimorfismos de ApoE, que é uma condição de distúrbios no colesterol. Então, é um paciente assim, que consome lipídio, não consegue metabolizar o lipídio, transforma em colesterol. A gente vê que quando esse paciente faz a Ketoplante, ele não tem alterações no colesterol, mesmo ele tendo uma dificuldade de metabolismo do lipídio, né? Então, assim, é uma coisa impressionante como os vegetais, eles realmente não somente podem fazer tudo que a dieta animal faz, mas de forma ainda superior, né? Porque a quantidade de antioxidantes é muito impressionante, né? Não tem nem comparação. Então,
E sem falar também do tipo de gordura, né? Se você pega uma gordura de cadeia longa, até você quebrar essa gordura e transformar ela em BHB, que é o que a gente deseja, você vai demorar muito para fazer isso. Então, se você não tiver um corpo muito treinado a fazer cetose, o paciente ele vai entrar numa cetose muito baixa, né? E o efeito terapêutico, quanto maior o nível em mmol de BHB o paciente entra, maior o efeito terapêutico. Ele não pode entrar numa cetose diabética, que é acima de 15 mmol, né, de BHB. Mas isso não é possível chegar através da alimentação da Ketoplant, tá? Só para deixar vocês tranquilos. Mas quanto maior esse nível de cetose, maiores efeitos terapêuticos. Com a gordura animal, você vai quebrando essa molécula da cadeia longa dessa gordura, você demora a transformar isso em BHB. Se você pega uma cadeia média, né, uma gordura de cadeia média, mono ou poliinsaturada, rapidinho você transforma em BHB, né? E ainda tem todos os benefícios de uma alimentação antioxidante, rica em várias vitaminas, em vários minerais, em ácidos graxos de alta qualidade, né, em ômega 3. Fibra, né, Lu? Fibra, né? E assim, é isso que a gente vê. Se você pega, por exemplo, um paciente onívoro, você fala com ele assim, separa o carboidrato da sua alimentação e pega o prato dele, ele vai separar o arroz, vai separar ali a batata. Para ele é esse o carboidrato. Agora, se você pega um paciente que come majoritariamente vegetais, né? O feijão tem carboidrato, o alface tem carboidrato, tudo, ele sabe que tudo tem carboidrato, mas é um carboidrato de boa qualidade, um carboidrato misturado com fibra, com vários nutrientes. Então, ele não vai gerar esse pico de glicose, né? Que é o que é prejudicial para uma doença autoinflamatória. Então, você pode, é o que eu falei, você pode até chegar em 50% de carboidrato da alimentação e continuar sendo ketogênico, continuar sendo uma estratégia cetogênica, desde que esse índice glicêmico seja reduzido o suficiente a ponto de o corpo não restar outra alternativa, a não ser pegar a gordura e metabolizar ela em fonte de energia, seja a gordura alimentar ou seja o seu próprio estoque de gordura no seu corpo, né? E quando a gente utiliza o próprio estoque, a gente tem sim o benefício da redução do percentual de gordura corporal, né? Mas ele nunca deve ser o seu objetivo. Porque o objetivo é desinflamar. E no que você Exatamente. desinflama, até porque, meus amores, a inflamação crônica, ela também é um estado em que você está em contrarregulador, em que você está em estado de defesa, luta, fuga, né? O estado de resistência insulínica, ele tem a ver com isso. Então, quando você desinflama o corpo, a desinflamação ajuda a emagrecer, a desinflamação ajuda a controlar doenças, ajuda a controlar o diabetes, uma pressão alta, uma doença autoimune ou, como você chamou, né, autoinflamatória, né, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, né, o próprio diabetes tipo 1. Estou dando exemplos da área da endocrinologia, né? Existem outras doenças inflamatórias também de outras áreas, por exemplo, o lúpus, a artrite, a própria doença inflamatória intestinal, enfim. E aí, só para a gente fechar, que eu acho muito importante você contar isso para o pessoal, quem fazer, quando fazer, por quanto tempo fazer e, né, quando parar. Então, pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Bom, então, quem fazer? Pessoas que têm algum tipo de doença inflamatória, autoinflamatória, né? Então, você citou aí algumas, mas existem vários tipos de doenças autoinflamatórias, principalmente se você tem dores, tá? Então, se você tem dores nas articulações, dores por origem de uma doença inflamatória, você consegue até modular dor sem anti-inflamatório medicamentoso, né? Porque você produz o próprio anti-inflamatório, né? Para SOP é indicado, alguém acabou de perguntar, SOP é indicado, sim, tá? Porque você acaba... Olha a pergunta, é estratégia ou é definitivo? Amores, não, jamais Ketoplant definitivo. É isso que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. Vocês não me saiam dessa live dizendo que vocês viraram time cetogênica, Ketoplant para sempre. Não, hein, amores? A gente usa inteligente.
É Mas um, é é um só assim, ciclo de estratégias. é um ciclo de Quem tem uma estratégia. doença inflamatória muito recorrente, muito aguda e crônica, né? Eu até indico uma vez por ano você fazer, né? Porque o corpo acaba entrando ali num. A doença autoinflamatória, ela tem essa característica. O corpo entra De volta. num campo onde ele está ali satisfeito, ele se acomoda. Então, a gente tem que tirar o corpo da zona de conforto o tempo todo. Mesmo que não seja quitoplante, vamos supor que é uma outra estratégia. Para quem tem doença inflamatória, eu nunca deixo uma estratégia só. É ciclo de estratégia o tempo todo. Por quê? Porque assim a gente consegue modular a inflamação, tá? Então, mas voltando aqui para quem é indicado, né? Então, principalmente doenças inflamatórias e quem tem principalmente dores e sintomas, né, dessas doenças. Para quem não tem benefícios, principalmente atletas de endurance também, que não tem, eles não entram em cetose. Então, às vezes a gente precisa que esse atleta entre em cetose e ele não tem essa capacidade, então a gente faz para treinar a mitocôndria dele, né? Para a gente entrar aí numa bioestimulação mitocondrial, para que ele realmente aprenda a desenvolver a cetose, a entrar no processo de cetose. E quem também está com resistência insulínica tem uma resposta muito boa, então a SOP entra nesse caso de resistência insulínica, né? Que você tem uma sensibilidade muito maior à insulina após a ketoplante, mas sempre com acompanhamento nutricional. Gente, eu que já tenho um olhar muito treinado para o cálculo nutricional, eu não consigo fazer a minha ketoplante sem eu abrir o meu software para eu calcular. Por quê? Uhum. Porque é tudo muito detalhado e às vezes se você tem uma doença inflamatória e você precisa dos benefícios desse BHB, por exemplo, a Vanessa que estava aqui com a gente, ela virou para mim e falou assim, olha, eu tô te procurando, mas eu já fiz essa ketoplante, não funcionou não. Então isso acontece com muitos pacientes, né? Não entra, o cálculo ele tem que ser muito bem montado, porque senão você não entra em cetose. Então, realmente tem que ter uma pessoa te acompanhando, de preferência uma pessoa que já passou, porque eu sempre falo, se eu não tivesse passado por essa dieta, eu ia passar uma dieta Saberia horrível. fazer. É. Eu ia passar uma dieta horrível, porque eu comecei com ela muito horrível, sabe? Um sabor horrível, não tinha nenhuma receita. Hoje em dia eu desenvolvi várias receitas, então fica gostoso de seguir. Não é um sacrifício, né? Por quanto tempo? A gente pode fazer ela desde 3 dias, a gente já consegue entrar no processo de cetose, mas para doenças inflamatórias eu aconselho 10 dias. Por quê? Que aí a gente realmente entra numa cetose aguda, né? Que a gente chega aí acima de 3,5 mmol, tá? De BHB na corrente sanguínea. Acima de 3,5 você já tem efeitos terapêuticos, tá? Então tem gente que chega a 7 mmol, eu cheguei a 6 mmol. Então, com uma estratégia bem organizada você consegue. Mas aí, logo após, você já tem que voltar para uma low carb, que é com índice glicêmico um pouco maior, mas ainda reduzido. E depois você volta para a alimentação normal, né? Você pode aí chegar a voltar a comer coisas com alto índice glicêmico sem ter nenhum efeito Sem ser prejudicial. prejudicial. Então, gente, só para resumir, tá? Para quem fazer? Pessoas que estão com algum quadro inflamatório crônico agudizado ou crônico, né? Dores, doenças, etc. Por quanto tempo fazer? No máximo 10 dias, ou até você chegar em cetose. E, né, como fazer? Então, sempre com acompanhamento e fazendo um planejamento estratégico, como a gente faz para tudo na vida. Sim, Né? tem casos, Ju, que pode ir até 30 dias de dieta, mas aí não pode ser nessa cetose aguda. A gente tem que elevar o índice glicêmico e deixar carboidratos presentes. Então, essa pessoa vai chegar no máximo 3,0 de mmol, tá? Uhum. Mmol de BHB. Se a gente quer chegar a 7, por exemplo, no máximo 10 dias. Se a gente quer, por exemplo, para SOP. Para SOP eu faria 30 dias, mas com índice glicêmico maior.
já seria quase uma low carb, não é? Quase sai da keto, entendeu? Então aí uns 50% de carboidrato na dieta, com índice glicêmico regulado. Mas para ser 30 dias tem que ser, não pode ser tão agressivo, tá? Mas aí depende da indicação. Tem doença que tem que ser muito agressivo, tem doença que não, que tem que ser mais prolongado, que até modular a insulina, até interferir na parte hormonal ali, às vezes uma dominância androgênica que está muito relacionada com a resistência insulínica, né? Então depende de cada caso. Quem vai te dizer isso é o profissional que te acompanha, né? Mas tem casos que 3 dias é interessante também, né? Dependendo do caso. Dependendo do caso. Por exemplo, para atleta. Entendi. Antes da gente responder essa última aqui, eu só queria fazer um parêntese em relação à síndrome de ovários policísticos. É que assim, síndrome de ovário policístico é um termo que as pessoas acham que é uma única doença, mas na verdade ela pode ser várias doenças, tá? Existem várias condições clínicas que levam a um quadro clínico de síndrome de ovário policístico, mas a causa é diferente. E o que a gente está falando aqui é da resistência insulínica levando a um quadro de síndrome de ovário policístico. Quando essa síndrome está vindo por um outro problema, por exemplo, uma hiperplasia adrenal congênita, por exemplo, enfim, outras questões que podem levar a hiperandrogênicas, não necessariamente vai fazer efeito. Você tem que ir na raiz do problema. Por isso que a Lúlia está falando, não só é importante você ter um Nutri que faça o protocolo de forma correta, como você ter uma dobradinha de Nutrimédico que falem a mesma língua e que façam a indicação correta. Porque se você tem um problema genético em que seu corpo produz um monte de andrógeno e isso não tem nada a ver com a resistência insulínica, você pode fazer todas as cataplantes do mundo que não é isso que vai resolver. Não para isso, né? Então, sempre assim, eu aproveitei a tua pergunta, lógico, a maior parte, a grande esmagadora maioria dos casos de ovário policístico tem a ver com resistência insulínica. Tanto mas é que nem todos. Quando a gente ajusta o estilo de vida, a gente silencia a SOP a maioria das vezes, né? Porque a gente controla ali os hormônios androgênicos, né? Exato. E tem uma última pergunta aqui, Lu, que é da Eliana. Ela falou, eu tenho intolerância à lactose, percebo quando tomo alguma coisa que tem leite, minhas articulações ficam doloridas e inchadas. Tem a ver? Se você tem intolerância à lactose, o meu conselho é não consuma mais lactose. Para que você vai fazer isso, né? Mas enfim, eu acho que o protocolo ajuda, né? A gente sabe que hoje em dia a lactose é o menor dos problemas do leite, né? Que hoje em dia a gente tem vários estudos que mostram que a proteína do leite, que é a caseína, ela tem potencial muito mais alergênico do que a própria lactose. E quem tem uma certa intolerância à lactose normalmente não tolera o leite. Então, mesmo você tomando o lac-free, né, os produtos lac-free, que nada mais é do que um adicionado ali de enzima lactase, você não está resolvendo o problema. A sua parte inflamatória, né? A parte inflamatória ela vai continuar existindo, né? Então, na verdade, o consumo não é indicado, né? Exato. E assim, as pessoas têm muito medo de tirar o leite porque vai faltar cálcio, porque isso, que aquilo. Gente, a gente não precisa de leite de vaca para viver. Nunca precisamos e nunca precisaremos. Uma coisa é você comer e tomar porque quer. Tá? Eu quero é diferente de eu preciso. Então, precisar, a gente não precisa. E se você, quando consome, te faz mal, não tem porquê você continuar agredindo o seu corpo com alguma coisa que te faz mal. Então, é importante a gente pensar sobre isso e ter as pessoas certas para acompanhar, né? Ela falou assim, eu evito o máximo, mesmo tomando zero lactose, continua... Exatamente, porque o zero lactose, ele bota a enzima que ajuda na digestão do carboidrato, mas a proteína, que é o que inflama, continua ali. Então, não tem que comprar o lac-free, você tem que comprar o leite vegetal, por exemplo, que daí não tem vaca, não tem caseína, tá tudo certo, né? E ainda é antioxidante, né? Ainda é antioxidante, exatamente. Gente, 55 minutos eu nem senti o tempo passar. Então, pra gente, né, Lu, pra gente entrar na reta final dessa live, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, porque se não fossem por vocês, não teria por que a gente estar aqui ao vivo. A gente podia só ter gravado essa conversa, né? Então, gente, muito obrigada por cada um de vocês que ficou aqui com a gente, principalmente quem ficou até o final, que botou seus comentários, seus corações. Se vocês gostaram, não esquece de encaminhar essa live para alguém que vocês acham que vai ser legal. E, assim, muito, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Isso é muito importante pra gente, né, Lu? Com certeza. E eu queria também agradecer você, Lúlia, pelo amor de Deus. A mulher estava atendendo até há 5 minutos atrás. Ela nem descansou, nem sei se fez xixi, bebeu água. Mas tá aqui com a gente.
nessa doação maravilhosa de trazer tanta informação, tanto conteúdo de qualidade. Querida, muito obrigada. Não só pela tua disponibilidade, mas pelo teu trabalho lindo, por você existir. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Ju, minha professora. Quem não sabe, a Ju é minha professora, né? Eu estou aí me especializando em atendimento para pessoas trans, né? Que eu acho que a gente deve estar preparado para todos os casos. A gente não pode dizer não para um paciente, né? Então, assim, a gente tem que saber mesmo. E eu acho que essa troca entre nutricionista e médico, ela deve existir. A gente vê bloqueio de muitos profissionais. E Ju, você é uma pessoa assim inspiradora, tanto pelo seu conhecimento, pela sua prática clínica, quanto também por dar abertura para profissionais de outras áreas para essa troca multidisciplinar que é assim, quando a gente Incrível. junta, que a gente faz um trabalho incrível, né? Exato. Juntos a gente sempre vai mais longe, né, meu amor? Muito certeza. obrigada. Eu queria que você deixasse um recadinho final aqui pra galera. E assim, tem muita gente dizendo que é seu fã, que você é maravilhosa, que você é deusa. A gente também acho, viu? Tô com vocês. Meus pacientes queridos estão aqui. E quem tá pelo meu Insta é @luliadib. Quem tá vendo a gente no YouTube, porque essa live vai pro meu canal do YouTube, Endocrinologia para Todos. Então, pessoal do YouTube, @luliadib no Instagram. E dá o seu recadinho final aí pra galera, meu amor. Gente, então, nada é para todo mundo, nenhuma estratégia é para sempre. A gente deve sempre buscar o que é melhor para você, tá? Então, você só vai descobrir isso com bons profissionais, não qualquer profissional, mas bons profissionais que vão olhar para você como um ser humano que tem vários aspectos integrais, né? Então, escolha bons profissionais. E não se feche pela cultura, por hábitos familiares. Fique com a mente aberta, porque às vezes você tem um problema, não consegue solucioná-lo, e às vezes existem várias formas naturais de você tratá-lo, sem ter que recorrer a medicamentos controlados, sem ter que agravar, né, e virar uma doença inflamatória, né, e aí muitas vezes irreversível. Então, cuide da saúde de vocês. Se cuidem e busquem bons profissionais, né? Investir na saúde é o melhor investimento. É o melhor que tem. Perfeito, minha querida. Gente, então vamos fechando pra gente também descansar, pra Lúlia poder descansar também, coitada, que ela tá ainda no consultório, nem voltou pra casa, né? Querida, mais uma vez, muito obrigada. Meus amores, muito obrigada. Uma boa noite pra vocês. Foi uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo bem grande, pessoal. Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, amores. Boa noite. Boa noite.